Olá, a paz do Senhor para todos. Que Jesus Cristo continue nos abençoando. Espero que todos vocês estejam bem. Que o nosso bom Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos dando forças para passar por esses dias difíceis. Mas com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo irá terminar bem. O motivo do vídeo de hoje é sobre um assunto que nos deixa muito triste em comentá-lo. Mas é preciso, pois é preciso se fazer justiça aqui na Terra. Vamos falar hoje um pouco sobre o asilo Pastor João Amâncio. Vocês já ouviram falar sobre este assunto. Mas as informações que eu vou trazer agora, vocês não sabem. E é muito triste o que eu vou apresentar. O asilo João Amâncio, ou casa de repouso, abrigo, como se chamam? São esses nomes. Esta casa de idosos, que era chamada João Amâncio, era daqui desse ministério que eu faço parte, e é a DPE. E a diretora, ou seja, a responsável por tudo, se chama a irmã Judite Alves, que vocês estão vendo aqui na tela. Esta irmã, ela era responsável por tudo que acontecesse neste asilo, pois ela cuidava de pessoas. Ela tinha sob os seus cuidados idosos. Mas parece que ela esqueceu que um dia ela vai ficar idosa como ela já está. E neste asilo tinha muitas idosas. Se não me falha a memória, quando aconteceu esse fato que eu vou relatar, tinha quase 60 idosas. E houve uma fiscalização neste abrigo, João Amâncio. Mas como se deu? Veio dos Estados Unidos um órgão responsável por avaliar como vivem aqueles idosos nos asilos do Brasil. E justamente foi escolhido no sorteio o asilo Pastor João Amâncio, do Ministério IEADPE. O presidente daqui é o nosso amado pastor Ailton José Alves. Ele e sua esposa. O que foi que eles fizeram de bem para esses idosos? Nada. Vamos ao assunto. Já que foi avisado em cima da hora que esse órgão vinha visitar o asilo para ver como os idosos eram cuidados, certamente para fazer uma reportagem, sair nas revistas do exterior, houve aquela correria. Por que será que aconteceu isso? Bem, segundo as informações que estão no Ministério Público, houve possíveis crimes. Por que eu digo crimes? Porque se eu cuido de um idoso, uma idosa ou mais, eu sou responsável por aquela pessoa, por aquela vida que está sob os meus cuidados. E a irmã Judite Alves, ela, vendo que os custos estavam altos para aquele abrigo, então ela foi ao pastor, certamente, e disse: olha, os gastos lá estão muito grandes, estão altos demais. E decidiram que o corte seria de gasto nos remédios. Segundo o que está no Ministério Público,
A irmã Judite cortou os remédios das idosas. E segundo as denúncias, deu garapa às idosas. E morreram 8. Mas o pior de tudo isso é que foi um corre-corre, levando as idosas atrás do Templo Central. Tem lá um prédio nas dependências do Templo Central, que foi uma correria só, segundo o pastor Emanuel, que na época era presbítero, que foi uma correria levando as idosas para lá para esconder, que ainda tinha algumas. Para quando a fiscalização chegar lá, não ter mais nenhuma. E foi assim, quando chegou lá, não tinha nenhuma idosa mais. Ou seja, é como que o asilo não existisse mais. Tiraram às pressas. Mas o horror vem agora. Além dos cortes dos remédios, isso está no Ministério Público. A irmã Judite Alves, eu vou deixar o link de um vídeo aqui na descrição desse vídeo, do relato do nosso irmão Emanuel, que hoje ele é pastor, mas na época ele era presbítero, que conduzia as idosas. Ou seja, ele sabia de todos os movimentos daquele asilo, porque ele trabalhava como motorista. E a irmã Judite chamou esse irmão Manuel, que na época era presbítero, hoje ele é pastor, e disse: olhem, essa idosa, essa velha, está dando muito trabalho aqui. Pegue essa idosa e jogue na mata do Curado 4. Fica a poucos quilômetros aqui do Templo Central, Recife. E o pastor Emanuel fez isso. Mas não levou para a mata. Porque o que a irmã Judite queria mesmo era que ele levasse ela para a mata. Poderia que um animal pegasse ela e desse cabo da vida dela. É assim que eu entendi, irmã Judite. Porque levar uma idosa para dentro de uma mata, uma idosa que possivelmente ela não andava, estava debilitada, doente, ia deixar lá, essa senhora ia morrer. Aí o pastor Emanuel, que na época era presbítero, com outra pessoa que estava com ela, com ele, disse: não, a gente vai levar ela para um lugar. Levou lá para o Cavaleiro. Tem ali uma casa de repouso. Então eles levaram para lá. Enquanto se eles encontravam uma família que ele sabia que tinha um parente dela. E veio encontrar aqui no centro, se não me falha a memória. E me parece que no dia seguinte ela foi retirada de lá daquele asilo e a parente cuidou dessa senhora, que a irmã Judite mandou jogar no mato, na mata. Quem sabe uma cobra ia morder ela? Um animal ia chegar e devorar? Mas o motivo deste vídeo não é bem esse relato que eu quero que vocês percebam as atrocidades que acontecem aqui nesse ministério centenário. Olha, vocês estão vendo isso aqui, olha. Pois é. Aqui era o asilo João Amâncio, era o abrigo João Amâncio, era a casa de repouso João Amâncio. Aqui está enterrado todas essas histórias. E o pastor Ailton José Alves achou por bem fazer no lugar dessas atrocidades, esconder e levantar uma casa de adoração para Deus. Vejam, aqui se adora a Deus. Mas nesse solo está enterrado histórias de possíveis crimes que não foram julgados. Irmã Judite, o seu esposo falou na justiça que às vezes a senhora se acorda de noite: meu velho, como é que você está? Está bem? Será que a senhora, preocupada, a senhora sonhou com essas idosas que a senhora cortou os remédios e morreram 8 e a senhora ainda mandou jogar uma viva no mato?
Será que são pesadelos que a senhora está passando, minha irmã? E a senhora ainda tem coragem de dizer que é serva de Deus? Eu não quero conhecer esse tipo de Deus não, da senhora não, minha irmã. Minha irmã. Porque aí, olha, aí se recolhe hoje muito dinheiro. Que é esse o oxigênio de vocês. Dinheiro. Oi? Que ali não dá lucro. Eu vi isso. Mas aqui, ó, nessa igreja dá. Vocês não queriam cuidar de idosos porque não dá lucro. Me parece que foi essa história. Me perdoe. Ou seja, cuidar de idosos não dá lucro, é prejuízo. Mas vocês foram chamados para cuidar de pessoas. Ah, eu esqueci. Vocês não foram chamados. O pastor Ailton, ele não foi levantado por Deus. Porque se ele fosse levantado por Deus, ele não tinha deixado que isso acontecesse, que essas senhoras morressem por falta de medicamentos e de cuidados. Porque vocês estavam lucrando com o dinheiro deles. E neste lugar aqui, olha, vocês têm coragem de visitar isso aí? Irmã Judite? Pastor Ailton? O senhor tem coragem de visitar esse templo aqui, olha? Vocês têm coragem? E saber que está enterrado aí um bocado de histórias de pessoas que vocês... Porque se vocês cuidavam de idosas e cortaram os remédios, vocês podem serem julgados. Vocês não foram ainda, porque a história foi abafada, mas estamos aqui clamando por justiça. Porque no meu ponto de vista, quem corta remédios de idosos e elas morrem, o culpado é quem cortou. Então, será que vocês vão ser culpados por essas mortes? Eu estou perguntando, não estou acusando. Porque aqui nessa igreja aqui se adora a Deus. Mas que tipo de Deus entra aí? Eu acredito que possivelmente Deus escuta e aceita as orações dos inocentes que não sabem do que aconteceu aí. Eles não são culpados disso. Mas dos ministros que sabem da história e apoiam, eu acredito que Deus está bem longe de vocês. Porque vocês são mercenários da fé. Vocês destruíram esse asilo porque não dava dinheiro. Dava prejuízo. Mas cuidar de pessoas não é prejuízo. Porque vocês já arrecadam muito dinheiro. Custava manter esse asilo? Esse abrigo? Vocês foram chamados, foi para enriquecer com o dinheiro do povo, foi para cuidar de pessoas. E por que vocês cortaram os remédios das idosas? E deram garapas? Deram cana de açúcar, garapa de cana de açúcar, irmã Judite? Para quem tem diabetes? Aí vocês vão chegar aí com a cara mais lisa do mundo para orar aí dentro? Pastor Ailton, o senhor vai ter coragem de orar aí? Irmã Judite, a senhora vai ter coragem de orar aí? A família de vocês vão ter coragem de orar aí, sabendo que vocês, em vez de cuidar das idosas, cortaram os remédios e elas morreram. Essa é a história. Então, meus irmãos, o motivo deste vídeo foi mostrar essas atrocidades que existem aqui, olha. Já foi colocado o endereço na tela, mas eu vou citar. Estrada de Belém, 1099, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Aqui aconteceram atrocidades praticadas por pessoas que dizem que Deus levantou-as para cuidar de pessoas. Mas não foi. Vocês que se levantaram para recolher dízimos de oferta e luxar com o dinheiro dos pobres. É por isso que a senhora não dorme direito, irmã. Pois aquelas almas daquelas idosas estão clamando debaixo do altar de Deus. Justiça, justiça, justiça. E a senhora, irmã Judite, vai se explicar diante de Deus.
Porque a senhora foi uma pessoa perversa e má, assim como seu esposo, que em vez de ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros, como diz lá no Antigo Testamento, já que vocês recolhem dízimos e ofertas é para cuidar dos pobres, dos necessitados, dos estrangeiros, dos aposentados, que às vezes, muitas das vezes, o que eles recebem não dá nem para comprar remédio direito. Mas vocês fazem questão de mandar pessoas lá pegar o dízimo, porque eu tenho um áudio de vocês, de pastores, coordenadores, mandando ir na casa dos idosos buscar dízimos, levar a ceia e buscar dízimo. Mas tem sempre um mais. Tem um aviso antes. Ligue para marcar com ele quando eles tiverem só, ou seja, o idoso estiver sozinho, vocês ir lá, levar a Santa Ceia, pegar o dízimo. Isso não é desonestidade, não. Vocês vão pagar muito caro. A justiça de Deus é certa. A da terra pode tardar, pode falhar, mas a divina não falhará. Aqui está uma igreja que se adora a Jesus, aonde possíveis crimes aconteceram. Possíveis crimes praticados por administradores deste ministério. Quem diz não sou eu? Quem diz são as testemunhas, são os relatos que estão na justiça, porque o irmão Emanuel, ele já foi no Ministério Público e contou tudo. E tudo isso que eu disse é porque ele disse. E outros irmãos que viram e que sabem, confirmou tudo isso. Então, vocês vão pagar por tudo. Mas vocês vão pagar aqui um pouquinho, que é para a gente ver. Tomara que este vídeo chegue até os irmãos que cultuam nesta igreja. Vou fazer um pedido aos irmãos e às irmãs, compartilhe esse vídeo para que chegue aos irmãos que fazem parte desta igreja, dessa congregação aqui, pois eles estão adorando a Jesus, aonde foram desprezadas muitas almas. Histórias macabras estão enterradas neste lugar, debaixo dos bancos que eles se ajoelham para orar a Jesus. Meus irmãos, infelizmente, eu não me sinto bem fazendo esse tipo de vídeo. Eu queria fazer um vídeo falando, relatando o que eu vi em Israel. Coisas bonitas. Mas é preciso desenterrar essa história e eu não vou me calar. Fiquem todos na santa paz de nosso Senhor Jesus, curta esse vídeo, compartilhe, porque precisa chegar até a esta congregação. Vou repetir o endereço. Estrada de Belém, número 1099, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Neste lugar, onde tem esta igreja, tem almas, história de pessoas que morreram porque foram cortados os medicamentos, mas os seus dinheiros todo mês eram recebidos e quem ficava com ele, quem foi? Pois é, eles mesmos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.